Olá, queridos. Eu sou o Dr. Valdir Moreno Arevalo, sou médico ginecologista, sou pós-graduado em terapia familiar sistêmica, sou especialista em sexualidade humana pela Sociedade Brasileira SBRASH e estou aqui para falar sobre o impacto do estresse na sexualidade. Eu tive o prazer de fazer parte do projeto Amar Bem há mais ou menos 15 anos atrás, projeto idealizado pelo professor Moacir Costa, e no qual a gente fazia palestras ao público mostrando qual que era o efeito do estresse no nosso corpo, no nosso organismo, no nosso psique, nas questões sexuais. E a gente vai passar para vocês aqui uma aula de como identificar e como tratar as questões de estresse e sexualidade. O estresse é uma evolução, ele não surge de repente. Normalmente gera-se uma tensão, isso vai nos angustiando, vai nos dando desconforto, ele vai evoluindo, ele vai aumentando, pode ser por trabalho excessivo, preocupações excessivas. Agora nós estamos vivendo um clima totalmente fora do nosso controle, quer dizer, ninguém imaginou ficar 60 dias em casa, isso gera ansiedade. Ele quebra o equilíbrio interno e respostas comportamentais começam a aparecer. Isso pode evoluir para aflição e adversidade. Então, na realidade, o que acontece é que a relação cérebro-corpo começa a ser desgastada. Então, tem um desgaste geral do organismo, causado por alterações psicofisiológicas que ocorreram ao enfrentar situações que irritam, amedrontam, excitam, confundem ou façam muito feliz. Parece meio contraditório, mas o excesso de felicidade também pode gerar estresse. Mas, via de regra, 90% das vezes são conflitos, são angústias, são dificuldades que nós estamos vivendo. Qual que é o impacto do estresse e quais são os sintomas do nosso corpo? Então você tem duas vertentes. Você tem o impacto psicológico e o impacto físico. O impacto nas questões emocionais e o impacto nas questões físicas. A primeira questão que o estresse gera é a ansiedade. E aqui está tendo um problema maluco, porque nos últimos 30 anos a evolução, o aumento da ansiedade tem sido muito grande. Talvez por causa do uso de tecnologia, essa coisa de online, de tem que estar rápido, tem que ser agora, não tem que responder. Isso é péssimo para o nosso emocional e vai repercutir na nossa sexualidade. Dificuldades de relacionamento, então tem pessoas, elas vão começando a ter mais dificuldade por causa da irritabilidade, por causa de introversão súbita, ou seja, você começa a evitar convívio social, você começa a evitar relacionamento mesmo dentro do seu lar. E a evolução seguinte é medo, o medo gera pânico, né? Você tem hoje um monte de pessoas com síndrome de pânico. Esse medo também ele vai te imobilizar, então vai te dar desânimo, você acaba tendo uma mudança no seu comportamento na busca de soluções ou de trabalho ou de atividades. Pode gerar agressividade, o estresse também pode gerar agressividade, e em tempos de convívio, de muito convívio em casa, nós temos que ter uma preocupação enorme com isso, diminuir ao máximo qualquer possibilidade de agressividade, tanto verbal como física. Da tristeza, depressão hoje ela está explodindo no mundo, a gente já sabia isso. Quando nós começamos esse projeto lá atrás, calculava-se que entre 2020 e 2030 a depressão ia ser a doença mais prevalente no mundo. E com essa pandemia ela deu uma acelerada. Insônia, então as pessoas começam a ficar irritadas, elas ficam hiperpensativas, elas não conseguem desfocar, elas ficam com pensamentos obsessivos, ou a pessoa usa como mecanismo de fuga a hipersônia. Então ela começa a dormir 12, 14 horas por dia. Ou principalmente dormir de dia e ficar à noite acordado porque não tem ninguém te cobrando. Todo esse contexto, todas essas alterações de humor e psíquica, elas vão te gerar o quê? Insegurança sexual, elas vão te gerar dificuldade sexual, vão te inibir desejo, vão te diminuir excitação e vão gerar problemas na área de orgasmo. E na questão física, um dos primeiros sinais de estresse e ansiedade são as taquicardias, ou seja, você está de boa e de repente começa a lá bater 100, 110, 120 por minuto. Então você fica ofegante de tanta aceleração do coração. Mãos frias é outro sinal, você tem uma vasoconstrição periférica por causa de cortisol, excesso de cortisol na nossa circulação. Cortisol é o hormônio do estresse. E aí você percebe que a pessoa tem mão gelada e começa a ver que ela já está muito ansiosa. Transpiração excessiva, e não é uma transpiração comum, não é aquela transpiração de que você quando caminha e anda, faz exercício. Uma transpiração é um suor frio, e eu brinco que isso aí é o encosto, é uma sensação muito ruim, porque na realidade você não percebe nem de onde vem, mas você está sentindo aquela coisa, aquele mal-estar.
Dores abdominais, é muito comum, cólicas, dores abdominais, dores de estômago por causa de gastrite. Nas mulheres você tem uma alta incidência das cólicas intestinais. A síndrome do cólon irritável é uma delas, as mulheres sofrem muito com isso. Tiques nervosos, você vê pessoas que não conseguem ficar paradas, não conseguem ficar sentadas, elas estão sempre agitando. Náuseas, pode vir, vômitos, gastrite, refluxo, agitação, inquietação, fazem tudo isso. E um outro efeito colateral desse estresse é a tensão muscular, e que nós fizemos o diagnóstico hoje, já está bem estabelecido esse diagnóstico, das fibromialgias. Então, a fibromialgia explodiu nos últimos 15 anos, porque nós não estamos sabendo resolver essas questões de ansiedade e de estresse. A fibromialgia é como se fosse uma cãibra, uma contração, uma contratura muscular muito intensa, dolorida, dá dificuldade para dormir, a gente acorda cansado, e o tratamento, por incrível que pareça, é com antidepressivo. É necessário identificar ou reconhecer as fontes de estresse, ou seja, eu preciso dar nome a ele, da onde ele vem. Primeira questão que vem para a gente, que a gente sabe que é foco de estresse e ansiedade, são as questões familiares. Então, os conflitos familiares, eles existem por quê? Porque a gente convive mais, a gente mais tem tempo. Então, quando você está estabelecendo uma família, vem o esposo e a esposa, formam filhos, e esse cotidiano, essa vida diária, pode gerar pequenos estresses ou muito estresse com a evolução do tempo. Porque, por exemplo, quando as crianças crescem, saiu daquela preocupação de educação, de cuidado, de atenção, para um conflito. Geralmente, esses conflitos ocorrem por causa das questões na adolescência. Isso é extremamente comum. Porém, saber tratar, saber dominar esses conflitos, ter a capacidade de aliviar essas ansiedades de diálogo, de afetividade e assertividade, vai diminuir muito mais as causas de estresse. A maior causa, provavelmente, depois da família, são as causas profissionais. Então, todos nós temos uma evolução natural. Nós estudamos, entramos numa faculdade e vamos para o nosso trabalho. E aí, nós vamos ser avaliados nesse trabalho. Ou seja, a nossa remuneração ela é mais ou menos proporcional com o nosso bom desempenho profissional. Porém, em tempos de crise, qual que é o grande problema? A questão de ser mandado embora, diminuição de fluxo, diminuição de ganho, isso gera muita preocupação, principalmente para quem? Para o homem. Não que a mulher não tenha essa preocupação, mas a mulher não é a grande provedora, fisiologicamente falando, geneticamente falando. A mulher ela tem uma coisa que o homem não tem, a mulher é cuidadora. Hoje ela associa duas coisas, infelizmente, por questões de hoje, 50% dos lares hoje são mantidos por mulheres. Elas acabam tendo que ser provedoras e cuidadoras. Mas emocionalmente falando, elas deveriam ser mais cuidadoras. O provedor deveria ser sempre o homem. Na questão de relacionamento social e conjugal. Então, se eu tenho uma vida social saudável, se eu tenho amigos, se eu saio com os amigos, se eu saio com casais amigos, isso nos baixa a ansiedade. Se eu não tenho vida social, isso me angustia, isso acaba me fazendo mais reclusão. E na relação conjugal é a mesma coisa. Se nós não temos diálogo, se nós não temos afetividade, se nós não temos companheirismo, se nós não temos uma comunhão, uma participação, uma união efetiva, nós vamos gerar conflitos, tensões. E durante o nosso relacionamento, isso só vai sendo agravado enquanto a gente não enfrenta e não resolve. E por último, os conflitos pessoais. Hoje, aos 62 anos, eu posso falar de carteirinha como é que é essas questões dos conflitos pessoais. Eu lembro direitinho, quando eu chego na adolescência, meus conflitos pessoais de identidade, de futuro, como é que eu vou ser, será que eu vou conseguir entrar na faculdade, será que eu vou ser um jovem que vai ter positivo, vai ter um bom desempenho. Venho para o vestibular, passo, ótimo, legal, passou essa fase, tá, agora vem a faculdade, tá, eu vou ser um bom profissional, eu vou conseguir realizar meu sonho de ser um bom médico, termino a faculdade, faço residência, casar, tá, e agora? Eu vou ser um bom esposo, vou ser um bom pai, um bom marido. Essas questões, elas são constantes. E aí, aos 45 anos, eu olho para trás e falo, e aí? Eu fui realmente um bom médico, eu estou sendo um bom esposo, estou sendo um bom pai, estou conseguindo fazer aquilo que eu achei que eu poderia fazer, o que eu preciso mudar, quais são as reflexões que eu preciso fazer, aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso tirar. E aos 62 anos, a expectativa não muda. O que eu fiz de bom? Quais foram as minhas conquistas?
conquistas, qual foi o meu papel, qual foi o meu legado, e agora ainda que vai ser vô, qual vai ser a minha postura como vô, qual é o meu papel como vô. Então esses conflitos pessoais às vezes são leves, mas tem conflitos pessoais intensos que chegam a desorganizar a pessoa, levando a problemas psiquiátricos ou psicossomáticos. E na sexualidade, qual que é a repercussão do estresse e da ansiedade? Então vamos falar primeiro da questão da sexualidade feminina. A mulher também sofre os impactos e sofre muito a parte negativa da ansiedade e do estresse. Hoje, as mulheres vivem numa ansiedade fora do comum. Essa mudança comportamental dela, essa saída do lar para ela ir conquistar a liberdade dela, conquistar o direito de trabalho, conquistar o direito de educação, conquistar o direito de ter o seu sustento, gerou para ela mais tempos de responsabilidade. Gerou para ela mais tempos de cobrança. Então essa mulher vive numa cobrança intensa. Eu convivo com mulheres há 40 anos no consultório e eu venho que essa ascendência da ansiedade é assustadora e tem desorganizado muito essas mulheres e tem gerado um impacto muito grande na sexualidade. Qual que é o primeiro grande impacto? Redução de desejo e apatia sexual. É incrível como as mulheres procuram a gente, falam assim, doutor, eu estou precisando de uma vitamina, não tenho mais força, não tenho coragem, não tenho desejo. Não tem vitamina para isso, tem mudança comportamental. Nós temos que fazer algumas atitudes que a gente vai colocar ainda nessa aula, porque o que acontece é que não sobra tempo. Sai 6 da manhã de casa, trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem que organizar a casa, cuidar de filho, fazer coisa para marido, vai dormir à meia-noite, meia-noite e meia, acorda cedo de novo. Não tem vida que aguente isso, não tem corpo humano que aguente isso. Então quem paga primeiro? Primeiro é o sexo, é o primeiro a ser jogado de lado. Dificuldade orgásmica, ou seja, se eu não tenho desejo, se eu já tenho um cansaço, já estou fazendo praticamente por obrigação, com certeza vou ter problemas com orgasmo ou não vou ter orgasmo. Dor na relação sexual, se eu não tenho desejo, se eu estou tendo dificuldade de ter um ato sexual prazeroso porque eu não estou bem, estou cansado, estou fazendo meio que na obrigação, com certeza vai piorar a dor na relação sexual. E a ausência de prazer. Isso aí, na verdade, ele faz um fechamento, por quê? Porque o sexo não resolve a coisa. Na realidade, o sexo é para comemorar, ele não é para resolver. Então, se essa mulher não tem motivos para comemorar, com certeza não vai ter prazer. Como é que a gente trata isso? O tratamento clássico é com psicoterapia, pelo menos identificar qual é o causador disso. Na menopausa, reposição hormonal. Eu sou adepto de reposição hormonal responsável, ou seja, médico e paciente, os dois caminhando juntos, usando a reposição hormonal para o benefício da mulher, sabendo custo e benefício. E nos casos que tem mais questões de comportamento e relacionamento, a reposição afetiva. Porém, a gente precisa enxergar isso. Se não tiver tempo, se não tiver descanso, se não tiver um corpo saudável, esquece. A sexualidade vai ser sempre penalizada. Não adianta você ter beijo, abraço e não ter força. Por quê? Porque foi totalmente usada para trabalho e está esgotado emocionalmente e fisicamente. E na repercussão na questão da sexualidade do homem? Como é que esse macho enfrenta essa questão do estresse e como é que repercute na vida sexual dele? É incrível essa coisa da cobrança do macho, né? O machismo no mundo ele é extremamente negativo para o homem, porque ele tem nas suas entrelinhas como se esse homem fosse obrigado a estar sempre disponível sexual, ele está sempre desejando e ele vai ser sempre o master plus nisso daí. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. 40% dos homens estão sofrendo com alguma disfunção sexual. De 40% a 45% deles estão tendo algum distúrbio na sexualidade. Ou vai ser no distúrbio ejaculatório, que é a grande maioria, por causa da ansiedade, ou disfunção eréctil, que é uma consequência do ejaculatório ou de algumas patologias. Deu pau aqui. Vamos lá. Agora foi. Os distúrbios ejaculatórios está associado ao quê? Raramente ao processo inflamatório de próstata, tá? Isso é mais para o pessoal acima de 60 anos, 62 anos, 65 anos. Ele tem uma prostatite, isso é uma irritação, dá uma contração da próstata e pode levar a uma ejaculação. Mas isso é muito, muito raro. Os estados de ansiedade. Esse é o maior causador de problema. Quanto mais estressado, mais ansioso, mais preocupado, mais ejaculador rápido vai ser esse homem.
E aí existe um outro problema maior. Ele está vendo que não está sendo feito da forma correta, ele percebe que o ato sexual dele está sendo disfuncional, mas ele não busca ajuda, ele não conversa com a esposa, ele não fala nada e continua insistindo. Aí com certeza vai evoluir para um problema de ejaculação, de disfunção eréctil. Essa questão da ejaculação rápida também gera frustração na mulher, acaba gerando discórdia conjugal, conflitos conjugal, a mulher não vê nenhum benefício em ter um ato sexual num homem que encosta nela e ejacula e ela fica lá olhando para as paredes, quer dizer, não tem sentido para ela. Qual é o ganho dela nesse ato sexual? E o grande problema, maior problema de todos, realmente é o estresse mais intenso, porque aí realmente vai ser muito, muito claro e muito, muito intenso os distúrbios ejaculatórios. Encostou na mulher, ejaculou. Ele não consegue nem lidar o que a gente fala de 3 bombas lá, né? Não consegue. Encostou, ejaculou. Então, o que eu preciso fazer? Na hora que eu identifiquei que eu tenho isso, eu preciso de ajuda, eu preciso de tratamento. Se a gente não entender que isso é uma necessidade, nós vamos viver sofrendo e causando sofrimento. Como é que eu trato? Primeiro, descobrindo que eu sou, aceitando que eu sou e buscando ajuda, com psicoterapia. 90%, 80% das questões ejaculatórias você resolve na psicoterapia. Você começa a diminuir estresse, fazer exercícios de baixa de ansiedade, exercícios de baixa de estresse, usando algum método de exercício, hidroterapia, alongamentos, essas práticas todas baixam a ansiedade e isso vai aliviando as suas tensões, vai facilitando um controle ejaculatório. Antidepressivo para alguns homens, quando eles estão muito, muito estressados, ajuda muito. No caso, a fluoxetina, 10 miligramas, e a paroxetina na dose de 20 miligramas. Para o homem ajuda, mas isso com prescrição médica. Mas lembrar que para a mulher, fluoxetina e paroxetina não são medicamentos adequados para a sexualidade. A gente fala que a fluoxetina é a fluoxetina e a paroxetina é paroxetina. Então, a mulher ela não deve ser, não use por hábito, aliás, procure o psiquiatra e peça para ele trocar, no caso, se você estiver tendo algumas dificuldades sexuais pelo uso da fluoxetina ou paroxetina. Não existe cirurgia para melhorar a ejaculação rápida. Por favor, não caia em contos do vigário. Se alguém propor para você que existe alguma cirurgia, cortar algum nervinho para você, isso não existe, não tem como fazer isso. Tinha um outro pessoal que fazia umas coisas loucas, passava xilocaína, anestésico, achando que ia segurar. Não é isso, a questão é emocional, não é pênis. Coitado do pênis não tem nada a ver com isso. Ele é consequência da ansiedade, ele é consequência do estresse. E depois da ejaculação rápida, se ela não for tratada, nós vamos gerar o quê? Disfunção eréctil. Esse é o grande problema de não se tratar aquilo que está no início. Então, a disfunção eréctil é uma questão evolutiva no homem. Se nós voltarmos no tempo, antigamente isso era muito comum, entre 40 e 70 anos. Hoje eu tenho disfunção eréctil com um moleque de 25 anos, de tanto estresse de desempenho. O que é estresse de desempenho? Nós estamos vivendo uma geração louca que todo mundo tem que ser Master Plus, que é o máximo, que é o bom na cama, que é isso, que é aquilo. Eu tive um caso relatado por um neurocirurgião que eu falei, meu Deus, que loucura que a gente está vivendo. Ele operou um menino de 23 anos com um AVC hemorrágico, ou seja, ele fez um derrame, porque esse menino estava usando um estimulador eréctil, né, um vaso ativo para pênis, usando um energético e mais alguma droga vasoativa. Ele fez um AVC para dizer que ele era bom na cama, com 23 anos, isso é inadmissível. O prazer na cama é uma coisa afetiva, ela é uma consequência. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca do Sentido, ele coloca uma frase, uma definição maravilhosa sobre prazer. O prazer, o orgasmo, a satisfação sexual tem que ser um efeito colateral e nunca a fonte a ser buscada, nunca o objetivo a ser buscado. O objetivo a ser buscado é a afetividade, é completude, companheirismo, afeto. E aí sim, você tendo essas coisas, você pode ter prazer e você pode ter orgasmo. Então, não caia em ciladas. Como que a gente trata, então, essa questão da disfunção eréctil? Então, só para relembrar aqui, a leve, o que é a disfunção leve? A gente tem ereção, tem desejo, tem penetração, e no intercurso você vê que existe uma diminuição do calibre peniano, mas você consegue ter uma ejaculação. Mas você percebe que já não é normal. A mulher percebe mais rápido ainda. Na moderada, você tem a ereção, tem a penetração, mas logo ao começar a ter o intercurso, ele já começa a diminuir e você vai fazer força para ejacular.
E na completa? Na completa não tem penetração. Esse ato não consegue ser feito, por quê? Porque você tem uma ereção e ao encostar na mulher ela já perde totalmente a força e a ereção. O pior de tudo é você perceber isso e continuar insistindo em ter uma relação achando que amanhã vai ser diferente. Não, hoje eu vou ser melhor. Não, hoje eu consigo. Não, não vai conseguir. Quanto mais pressão você coloca em você, pior vai ficar a situação. Mais difícil vai ser resolver. A buscar ajuda é a grande solução. Buscar uma terapia, buscar um tratamento, essa é a saída correta, essa é a saída certa. Quais são os fatores de risco para a disfunção eréctil, então? Os maiores fatores de risco para a disfunção eréctil, primeiro é diabetes. Então, o diabetes não controlado, o diabetes descontrolado, o diabetes de pessoas que não se respeitam, vão estar com glicemia sempre acima de 160 a 180. O que ocorre? Esse açúcar é depositado nos vasos e ele fecha o vaso, ele oblitera o vaso. Ele esclerosa o vaso. A mulher entende bem disso. Elas faziam esclerose de vaso, jogava açúcar no vasinho e ele fechava. O diabético, a diabética, se ele não fizer controle, ele vai fechando os vasos. No caso do homem, vai fechando os vasos penianos também. E aí o que ocorre? Não tem fluxo sanguíneo. Não tendo fluxo sanguíneo suficiente, ele não consegue manter uma ereção. O sedentarismo é um outro grande causador das disfunções erécteis. Por quê? Porque a atividade física ela faz com que haja melhor fluxo sanguíneo. Aonde? No corpo todo, cérebro, músculos e pênis. E ele libera substâncias vasoativas, os neurotransmissores vasoativos que facilitam essa irrigação peniana. Quanto menos eu faço, menos irrigação vai ter, mais dificuldade eu vou ter de manter uma ereção. Problemas profissionais e financeiros, aí vem o estresse e a ansiedade. Quanto mais estresse, mais preocupado, menos chance eu tenho de ter uma boa ereção. Eu lembro que no curso, né, de sexualidade humana, uma vez o professor colocou uma coisa muito interessante, né, que a força que o pênis tem que fazer, dependendo da dívida, é muito grande, e aí ele não consegue levantar. A força que o pênis tem que fazer quando um problema emocional é muito grande, ele não consegue resolver. Então a gente joga no pênis os nossos problemas emocionais, financeiros, relacionais, e aí ele não vai dar conta de resolver isso. Fumo, álcool e drogas psicoativas. Fumo fecha vaso, vai fechar pênis. O álcool excessivo também ele causa problema sério. As pessoas que têm o vício de álcool, né, das bebidas de alto teor alcoólico, elas vão ter disfunções circulatórias, com certeza vão ter disfunção eréctil. E as drogas vasoativas é uma coisa maluca, na verdade, né? Elas manipulam o cérebro, mas não produzem nada de bom para a questão sexual. É tudo mentira, é tudo engodo, é tudo enganação. Então, usuários de maconha, usuários de cocaína, usuários de crack têm disfunções sexuais, mas principalmente a disfunção eréctil no homem. O aumento do colesterol, ele funciona como diabetes. Quanto mais colesterol, quanto mais gordura no sangue, mais fecha o vaso, menos fluxo eu vou ter no pênis. E a hipertensão arterial, de moderada a grave, ela também vai dificultar a ereção por causa dos usos do medicamento e por comprometimento vascular. Então, hipertensão arterial é uma coisa que eu preciso tratar desde o início. Se eu tratar direitinho, se eu fizer uma alimentação saudável, atividade física e usar drogas de baixo potencial, eu vou ter minha vida sexual normal sem problema nenhum. Então, o tratamento da disfunção eréctil é atualmente tratável na maioria dos casos. Então, 5% vão precisar de uma prótese, que são pessoas bem com comprometimento vascular intenso. A maioria só com medicações já é o suficiente, mas a grande maioria ainda com tratamentos mais psicológicos. A disfunção eréctil é atualmente tratável na maioria dos casos. O urologista, em parceria com o psiquiatra e psicólogo, são os especialistas no diagnóstico e no tratamento da disfunção. Então, procurar um urologista. Não engane o urologista, porque na verdade você está se enganando. Vá, abra o jogo, tem o problema, está acontecendo isso, ele vai te ajudar. Se ele não for especialista em sexualidade, se ele não souber, pede para ele te encaminhar a um médico especialista em sexualidade, um urologista que lide com sexualidade. Eles têm aulas lá, nos congressos se fala muito sobre sexualidade hoje, a grande maioria está preparada para isso, mas se porventura você não tem alguém que seja acessível, que tenha especialização, que ele encaminhe para uma pessoa que possa te ajudar. Uma vez que a razão específica para a disfunção eréctil seja determinada, as opções de tratamento podem ser discutidas. Então, se a minha questão é emocional, eu tratando com um psicólogo, fazendo terapia, consigo resolver. Se a minha questão ela é circulatória, eu preciso ajudar com medicação. A medicação ajuda também nos tratamentos com disfunções emocionais, com problemas psicoemocionais, porque ela dá um pouco de segurança. Então, usando uma medicação via oral,
durante um tempo, ela não vicia, ela não leva a desejo. Existe uma coisa muito interessante que a gente falava em palestras nessa época. Nenhuma dessas drogas vasoativas para ereção, para disfunção eréctil ou para melhorar a ereção, gera desejo. Desejo sexual ele vem pela afetividade, pelo relacionamento, pelo companheirismo, pelo romancismo, pela paixão. O que passar disso é masturbação usando uma outra pessoa. Então, o remédio não te dá desejo. E se você pensa que esse remédio vai te fazer fantasia, não. A fantasia quem faz é o cérebro, é o relacionamento conjugal, é a afetividade. Hoje tem drogas que você pode usar um dia antes da relação e ela durar 48 horas, 72 horas, ou como tem uso diário, que são medicações que, dependendo do que a pessoa tem, eles ajudam em outros fatores. Principalmente pessoas que tiveram cirurgias de próstata, o uso diário dessas medicações ajuda em ter uma disponibilidade para a relação, ajuda a melhor ventilação pulmonar, por incrível que pareça, e às vezes melhor também a função cardíaca. Mas tudo isso com orientação, no caso de um cardiologista, de um pneumologista ou de um urologista. No tratamento da disfunção eréctil, estar livre da pressão do tempo é muito importante. Então, o que é isso? Outra coisa muito assim, tem muita gente que faz aquele negócio assim, vou tomar remédio, não falar nem com a esposa, tá brigado, sei lá, eu tomo um remédio e acho que na hora que deitar com a esposa ela vai estar disponível. Isso é um absurdo. Acho que tem que ser uma construção quando o casal está sendo ciente de que os dois estão no mesmo processo de tratamento, não é só o homem. E se os dois têm afetividade, se os dois não têm mágoa, se os dois não têm nenhum problema de revanchismo, se existe uma comunhão, uma afetividade presente, olha, hoje eu vou tomar um remédio, a gente vai jantar, depois a gente vai curtir. Falar abertamente, sem pressão. E se não for hoje, vai ser amanhã cedo. Não existe essa obrigatoriedade de tomar um remédio e falar, meu Deus, eu tenho tantas horas para fazer sexo. Só piora. Tem um caso muito interessante que aconteceu nessa época que eu dava essas palestras, que foi contado por um rapaz que eu conheci, e ele dizia o seguinte, ele se separou, teve um problema com a esposa, um problema deles lá, ele se separou, e naquela época, no Messenger, ele encontrou a primeira namorada, e para surpresa dele, ela estava solteira, ela não tinha casado. E eles começaram a conversar, começaram a se encontrar, e depois de um tempo eles começaram a namorar e marcaram uma viagem para Campos do Jordão. E aí ele contava assim, doutor, que louco que é isso. Eu não vi a hora de ir para essa viagem, já comprei os remédios, e eu lembro que quando eu saí de casa eu já tomei um. E quando nós chegamos no hotel, fizemos lá o check-in, e ela foi tomar um banho, e eu já tomei outro remédio. E na hora H não funcionou. Quanto mais estresse você colocar sobre o seu pênis, mais tímido ele vai ficar. Esquece! Não é assim que funciona. A coisa ela tem que fluir naturalmente. Se tiver a droga, tomou, a hora que acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também não fez mal nenhum, só perdeu dinheiro. Mas vamos colocar a coisa sem pressão. Quanto mais pressão, mais disfunção. Então, a gente precisa ter mais chances para desfrutar a intimidade. Namoro, diálogo, momentos de descontração, momentos juntos para conversar, sem pressão, sem estresse, sem problemas a serem resolvidos. A ausência de pressa aumenta a espontaneidade, melhora o relacionamento do casal, estimula atividades sociais de lazer, melhorando a qualidade de vida. A gente tendo lazer, a gente tendo relacionamento social também diminui a ansiedade e estresse. Quando a gente passeia, quando a gente sai, quando a gente vai no cinema, quando a gente vai na casa de um amigo no jantar, a gente volta mais livre, mais leve, mais facilitado para uma disponibilidade sexual. E quando a gente tem uma autoestima boa, se a gente estiver com a autoestima comprometida, com certeza nós vamos ter disfunção, não só eréctil, como disfunção de relacionamento. Então, resgatar a autoestima é fundamental para que a gente possa estar disponível para um ato sexual e melhorar a nossa disfunção eréctil. Como é que eu vou combater o estresse? Isso aqui foi marcante na minha vida nessa época que a gente fazia essas palestras. O professor Moacir, ele dava treinamento para a gente, e eu lembro que um treinamento me marcou muito. Ele falou assim, pessoal, vocês têm que mudar 10% as coisas ruins que vocês estão fazendo. Porque se vocês mudarem 10% as coisas ruins que vocês estão fazendo, vocês vão ganhar 100% de qualidade de vida. Eu falava, ele só pode ser psiquiatra, não é possível. Como é que eu mudo 10% e ganho 100%? Nós não podemos mudar tudo, a vida ela é difícil, a vida gera estresse, a vida ela é mais complicada às vezes. Mas se eu tirar uma parte desse estresse, a minha repercussão física e emocional é tão grande que eu realmente ganho 100% de qualidade. E aqui vão umas dicas para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida e diminuir nosso estresse. Nunca use drogas. Isso é
frontalmente contra o nosso corpo, frontalmente contra a sexualidade boa. Evite fumar, porque a longo prazo o cigarro vai gerar várias disfunções circulatórias e inclusive peniana. Álcool socialmente com moderação. O ideal aí na questão alcoólica é no máximo vinho. Uma taça de vinho, descontrai, relaxa, tanto o homem quanto a mulher podem tomar o vinho. O vinho é um cardioprotetor excelente, é uma bebida romântica, é uma bebida que não se toma de glute-glute, então é para se relacionar, para conversar, para se divertir, e ela tem uma ação muito boa para baixar a ansiedade. Evitar excesso de comida. O excesso de comida vai aumentar o quê? Peso, vai aumentar a obesidade, vai aumentar colesterol, vai aumentar diabetes. Então o excesso de comida ele é contra a nossa qualidade de vida. Nós temos que ser moderados, cada vez mais moderados. A ansiedade tem levado o pessoal à compulsividade alimentar. Essa é uma doença mundial hoje, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Então tudo que eu fizer para baixar a ansiedade, baixa a minha compulsividade alimentar, vai abaixar as consequências do colesterol e da diabetes. Praticar exercício ou atividade socioesportiva, de preferência exercício. Nessa quarentena é alongamento, subir e descer a escada, fazer caminhadas dentro de casa, não parar. Se parou, você vai juntar gordura. Eu estou me policiando esse tempo inteiro. Toda manhã eu vou lá e subo na balança e me peso. Se eu subir meio quilo, 1 quilo, hoje é só salada. Passou, tá bem, aí eu vou voltar às minhas vontades e fazer algumas coisas. Mas é muito importante a atividade física. Técnicas de relaxamento, massagem, yoga e meditação. A massagem é muito legal. Eu brincava que a gente tem muita gente que vai lá no shopping, hoje está fechado, mas quando está aberto, paga lá R$ 50 para o japonês ficar esfregando. Caramba, faz em casa, um faz massagem no outro, é de graça. E pode ter brinde. Então a massagem é muito interessante para baixar a ansiedade. Ela relaxa muito bem, tanto o homem como a mulher. Yoga é ótima, ou meditação. A meditação era uma coisa que eu questionava antes, e hoje eu vejo que ela tem um papel muito grande para baixar a ansiedade. É um tempo de esvaziamento cerebral, de desaceleração cerebral. Não tem que pensar em nada, tem que me ver e me sentir. Se eu conseguir fazer isso 5 a 10 minutos na primeira hora da manhã, eu já vou diminuir bastante a minha ansiedade durante o dia. Identifique seus fatores de estresse, então a gente viu aquele quadro no início, identificando eu já vou poder fazer um comportamento diferente, buscar ajuda e tratar. Controlar e usar melhor o seu tempo. Nessa época, eu lembro que nós mudamos radicalmente algumas coisas em casa. Nós colocamos de terça-feira, a gente não ligava nenhum equipamento, nem telefone, nem computador, nem celular, nem nada, para que a gente pudesse ter convívio social com as meninas, com a Maureen, diálogo, conversa, brincadeira, ver fotografia, fazer joguinhos, essas coisas. Esse relacionamento é muito importante dentro da nossa casa. Resgata os nossos significados, resgata o sentido da vida. Não tem como essa coisa da loucura de você chegar em casa e ver televisão, ou chegar em casa muito tarde e já ter que resolver problemas do trabalho. Isso tudo nos mata, nos tira a vida. Desenvolva habilidades para a resolução de problemas, seja mais franco e assertivo. Essa é uma outra coisa que eu aprendi muito nessa época do curso. De falar o que você está pensando, ser honesto com você primeiro. Não quero, não gosto, isso não preciso. Por favor, me respeite. O senhor passou à minha frente, sem gritar, com educação, simplesmente sendo assertivo. Sendo assertivo, eu estou sendo positivo para dentro. Quando eu não sou assertivo, eu sou negativo para dentro. Eu fico jogando coisas negativas para dentro. E aí quem vai pagar é o meu corpo, quem vai pagar a minha vida conjugal, meu relacionamento social, meu relacionamento conjugal e a minha vida sexual. Eu espero que a gente tenha dado umas boas dicas para vocês. A questão da sexualidade, ela é praticamente 80% a 90% emocional. O nosso corpo vai responder à nossa sexualidade, à nossa afetividade, dependendo do que nós colocamos na nossa cabeça, dependendo do nosso grau de estresse e ansiedade. Se nós conseguirmos limpar a nossa cabeça, se nós tirarmos essas pressões, com certeza nós teremos um comportamento muito mais saudável, mais assertivo e de muito melhor qualidade, muito mais prazeroso. Evite certas coisas, não caia em contos. Sempre procure um médico indicado por alguém de confiança. Não vá em certos lugares que você não conhece, só que você ouviu propaganda, ouviu no rádio. Não vá. Procure um médico de confiança. Porque, infelizmente, no sexo é uma das coisas que mais se manipula as pessoas, que mais se tira dinheiro das pessoas prometendo o céu e a terra, e não é a verdade. Não é bem assim. É muito mais fácil do que a gente imagina. O milagre está dentro de nós. Não tem nenhuma droga, em nenhuma cirurgia, em nenhuma injeção que vai vir de fora. Um abraço a todos e espero que tenha sido muito bom para todos vocês.